Fala, galera! Hoje o papo é sério. Meu PC pegou vírus e eu acabei perdendo todos os vídeos que já estavam prontos. Tive que formatar tudo então. Estou começando do zero de novo. A partir de agora, vou postar vídeos menores, mas vai ter conteúdo novo todo dia para vocês. E não poderia deixar de agradecer pelo apoio de todos. A meta de 500 inscritos foi batido, e isso é graças a cada um de vocês. Agora, bora rumo aos 1000 até o final do ano. Chega de enrolação e vamos ao vídeo. A arte imperial do continente transmite uma antiga lenda sobre o catálogo de Cava, escrito pelo antigo mago imperador. Este registro contém todos os estudos acumulados ao longo de sua vida, incluindo 9 receitas secretas de Cava. O antigo rei demônio é o mais poderoso deste continente. Todo o seu conhecimento foi registrado em um livro, que foi dividido e espalhado por todo o mundo. Ao praticar os ensinamentos deste livro, é possível alcançar o domínio do céu e da terra, que está na palma da sua mão. Atualmente, esse livro está nas mãos do mago imperador. Então surge a imagem de um homem segurando um pergaminho. É o mago imperador Zhou Yafan. A informação foi divulgada, e agora o mago imperador Zhou Yafan se tornou o alvo de todos os artistas profissionais experientes, que desejam obter o poder. De repente, a cena corta para um homem correndo desesperado pelo corredor. Ele avança com urgência ao encontro do mago imperador. Ele chega à presença do mago imperador e, com desespero, exclama: "Meu senhor, isso não é bom. A tropa da montanha foi penetrada lá a ele e todos foram mortos." Então, ajoelhado, ele continua: "Estou preocupado que os 7 imperadores cheguem aqui a qualquer momento." O mago imperador responde calmamente: "Não entre em pânico." Retirando-se do local, ele continua: "Nem os 7 imperadores são páreos para minha força. Porém, inesperadamente, eles podem derrotar minhas tropas. Vamos até eles." Ao sair, o protagonista se depara com um exército de guerreiros que, em uníssono, grita: "Mago imperador, entregue o livro!" Então, o protagonista lança um olhar desdenhoso e diz: "Um bando de insetos. Vocês têm coragem de me desafiar?" Essa frase me lembra o Vegeta ou o Freeza. Mas é claro, os do Velho Testamento. O protagonista levita, mostrando apenas os pés, e um figurante em estado de choque grita: "Tenham cuidado!" O protagonista, sorrindo, parte para cima dos figurantes. Em alta velocidade, ele passa deixando os figurantes para trás, derrotados. Quando de repente algo chama a atenção do prota, então alguém grita: "Mago Imperador Zhou Yinfan, nunca deixaremos você ir." O protagonista e seu empregado, discípulo sei lá o que ele é, vão voando na direção dos caras que acabaram de chegar. Então, o protagonista fala: Finalmente vocês estão todos aqui. 7 imperadores." O imperador que está no centro deles fala: "Entregue o livro e iremos palpar a sua vida." Então o prota responde: "Imperador da espada. Eu sou o chefe das 8 realezas reconhecido pelo santuário." Olhando com uma cara de pescotapa, o prota continua falando: "Mesmo que vocês estejam juntos, você não pode me derrotar. Por que você se dá ao trabalho? Procurando a morte?" O imperador coroa responde o prota dizendo: "Você sabe a situação em que se encontra? Você é o inimigo de todo o santuário. Você acha que não tem ninguém mais forte que você no santuário?" E de repente o outro imperador chama pelo nome do prota. O imperador, que parece uma mulher, começa a falar: "Esse livro é uma relíquia do antigo imperador em nome da Terra Sagrada." O ajudante / empregado, aluno sei lá o que é, fala com o prota: "Meu senhor, isso não é bom. Esse é o imperador mais forte da Terra Sagrada." Então, com um sorrisinho, o prota responde: "Inimigo de toda a Terra Sagrada." O prota, corigando, exclama: "Mesmo sendo um vilão, eu vou destruir todos vocês." Quando de repente uma espada atravessa seu peito. E seu empregado, eu acho que ele é isso, na trairagem fala: "Meu senhor, apenas desista. Chegou a sua hora de morrer." O prota olha para ele chamando seu nome e diz: "Então era você, o traidor."
Você vazou todas as informações sobre o livro dos 9 segredos e das tropas da montanha. O Prota continua falando. Eu cuidei de você e lhe ensinei desde que você era pequeno. Por que você me traiu? Com um sorrisinho canalha, o Judas responde. Meu senhor, mesmo que você seja meu mestre, você não deveria usar o livro dos 9 segredos sozinho. Você até me impede de ler ele como se eu fosse um ladrão. Então o Prota pergunta ao Judas. Você me traiu por essa razão? Retirando a espada do peito do Prota, o Judas fala. Tanto faz o que você pensa sobre mim. Mas agora você sabe que não pode fugir, meu senhor. Você lembra, você me ensinou isso. Em pensamento, o Prota fala. Haha, Zhao Cheng, eu venho lhe ensinando desde que você era uma criança. Mas você é tão ansioso e mente fechada que não tem ninguém no mundo que você possa confiar. Fazendo uma prisão, o Prota grita. Ha, muito bom. Com seus olhos saindo um raio vermelho, o Prota fala. Agora eu vou destruir o livro dos 9 segredos junto com o meu corpo, para que ninguém consiga o obter. O Prota começa a emitir uma luz. Alguém grita. Isso é ruim. Ele quer se autodestruir. Então o Prota se explode, igual o Vegeta faz lá na saga Buu. Então e mostra a alma, o espírito, sei lá, do protagonista. E abaixo, na floresta, vemos pessoas caídas, desconectadas da vida. Então, a alma do Prota entra no garoto, o fazendo voltar à vida. O Prota, se olhando, fala em pensamento. Esse é meu corpo agora? O Prota continua com seus pensamentos. Eu não esperava renascer no corpo desse garoto. O Prota escuta barulhos de alguém ou algo, então ele olha para trás. Olhando rapidamente, é mostrado uma silhueta de alguma coisa no mato. Surgem lobos que o observam babando, mostrando que estão cheios de fome e acharam algo para comer. Eles correm na direção do Prota para o atacar. Prota olha com uma cara de pescotapa, já lança a braba. Go fuck yourselves. Os lobos entram em choque, os pássaros, os bichos, tudo fogem da presença do Prota. O homem tá brabo. Caminhando pela floresta, o Prota encontra um homem ferido no caminho. Então o homem chama o Prota. Ah, Zhu Fan, por favor, me salve. O Prota olha para ele e pensa. Ele deve ser alguém que o dono deste corpo conhece. Caminhando em direção ao homem, ele continua. Boa, seu poder está na segunda chamada. Isso pode ser usado. Eu vou absorver o poder dele. O Prota coloca a mão sobre o rosto do figurante, que assustado pergunta. O que você está fazendo? Então o figurante entende que se lascou. O figurante grita com o Prota. Você não é Zhou Fan? Quem é você? O Prota, com a cara de pescotapa, diz. Você está certo, eu não sou ele. Eu sou o Mago Imperador, Zhuo Yifan. O Prota faz uma nova técnica secreta, Drain Touch, que vai sugando o figurante. Então, amanhece o dia. O figurante está lá só o osso, e o Prota, em posição de meditação, ele pensa. No registro do livro dos 9 segredos, Drain Touch é a técnica mais alta dos demônios que rouba a alma e a força de outros para ficar mais forte. Mas você precisa trabalhar duro para processá-la, para que não tenha nenhuma rejeição da alma. Ele continua pensando. Portanto, você deve primeiro evocar o poder, antes que possa ser totalmente absorvido. Saindo uns raios de sua mão, ele percebe que já amanheceu. Então o Prota diz. É de manhã. Eu não pensava que absorver esse poder iria demorar uma noite. O Prota, com um gesto de mão, lança os raios na direção de uma rocha. Acontece uma explosão, a destruindo por completo. E no meio da fumaça surge a silhueta de um ser que eu pensei que fosse algum monstro, mas não. Era Prota mesmo, que já está loucão. Então, e mostrado o Prota parecendo um vilão, ele pensa. Imperador da espada, Zhuo Cheng. Apenas esperem. Logo, logo estarei com vocês. Falei que ele está ficando doido. Sozinho na floresta ele grita. Quando eu voltar para a Terra Santa vai ser o fim para todos vocês. O Prota mete o pé pulando pelas árvores e pensando. Esse corpo foi restaurado do 0 para a 5ª camada. Ele continua com seus pensamentos.
Parece que vai demorar um bom tempo até que eu possa retornar à Terra Santa. Quando de repente alguma coisa chama sua atenção. Se escondendo atrás da árvore e olhando de cantinho, ele percebe que alguma coisa está acontecendo lá embaixo. Um figurante do lado de uma waifuzinha aponta a espada e grita: "Família Sun! Vocês são traidores! Vocês nos enganaram!" Então, o outro figurante da família Sun responde: "Pang Tongling, eu lhe aconselhei a não saber dos assuntos atuais quando nos trabalhamos por tantos anos." Então, a waifuzinha já fala na sequência: "Sun Guanjia, o Longhang é a arte marcial espiritual da família Lu de geração em geração." Ela continua: "Nós nunca iremos lhe entregar mesmo se morremos." Então o pirralho que está do lado da waifuzinha grita: "Irmã, não tente me parar, eu vou matar esses traidores." O prota com a bilha estatalada pensa: "Ah, não admira que a família Lu estaria com problemas. Aparentemente eles estão lidando com alguns bandidos." Levando sua mão ao peito, o prota pensa: "Bandidos? Família Lu? Este é sentimento. Ei, qual é a relação dessa família comigo? Melhor eu sair daqui." Quando o prota dar o salto mentendo o pé do local, de repente ele sente alguma coisa, então ele se pergunta em pensamento: "O que aconteceu?" De repente é mostrado uma mão movendo uma espada, e o prota em velocidade. É mostrado o coração do prota saindo uns raios, então ele exclama em pensamento: "Isso machuca." Ele cai de joelho com a mão em seu peito. Ele se pergunta em pensamento: "O que aconteceu? Este é o efeito do meu treinamento?" Então o prota entra em choque. Minha magia não é adequada? Este corpo não é adequado para a cultivação? Esta criança é um lixo? Ele fica em uma pose de meditação e começa a analisar. Seu coração está normal. Sua função meridiana está normal. Respiração normal. Tudo está normal. O prota fica sem entender o que está errado. Então, de repente, ele abre seus olhos e se pergunta: "O que é isso?" Ele pula de volta para essa árvore pensando: "Com certeza." Ele volta sua normal atenção para a confusão que está acontecendo. Depois que eu vi a cara dessa senhorita Lu, a dor desapareceu. E relembra o momento que tentou sair do local. Então ele pensa: ao contrário, quando eu a deixo, meu peito sente muita dor. Com uma expressão séria, ele pensa: isso é magia do coração. Para os praticantes, se eles são expostos à magia, é o mesmo que uma maldição. Não podem fazer livremente de acordo com seus corações. Se eles quebrarem, morrerão. Aparece uma nota dizendo que o antigo dono do corpo era um gado. O prota com a mão no rosto pensa: primeiramente, arrume as memórias desta criança e veja qual o tipo de magia do coração. É mostrado uma casa, então alguém fala: seu pai se sacrificou pela família Luo. Nós não vamos lhe tratar mal. De agora em diante, essa é sua família. A cena corta com a novinha defendendo o antigo dono do corpo. Não oprima Xiaofan. Ele é parte da minha família Luo. A outra pessoa responde: não, senhora, eu não queria. Em outra lembrança é mostrado um cara com a mão na cabeça. Lá ele do menorzinho. Tio Pang, me ensine a praticar. Eu quero ser um guardião também. O tio Pang responde: garoto bobo, você ainda é fraco para ser um guardião. Ainda é muito cedo, mas vou lhe ensinar as habilidades básicas. O pirralho todo sério responde o tio: eu vou trabalhar duro e ser forte. Desse jeito eu posso proteger a senhorita e a família Lu. Pelo visto não deu certo, porque ele já foi de Vasco, então é mostrado um fogaréu da peste. Do nada, uma confusão da porra, com muitas pessoas gritando: bandidos! Os bandidos chegaram! Rápido proteja o jovem mestre e a senhorita. Matem todos, não deixem ninguém escapar. Os pais da Lu estão mortos. Passem os bens de valor rápido. Está acontecendo uma confusão do carai. É mostrado tudo destruído. A bandidagem fez o rendezvous. Bastava só roubar, mas não. É matar, roubar e destruir. Então é mostrado o gado todo lascado. A novinha chama pelo nome do gado. Ele fala para ela sair correndo rápido dali com o jovem mestre. Ele todo lascado fala que odeia ser um merda e que não pode proteger a família Lu.
A cena volta para o prota putaço pensando. Parece que ele era leal à família Lu e se preocupava com a senhorita Logia. Então, desde que os machuque, esse corpo vai acionar a magia do coração. Merda, por que a condição é desse jeito? Eu preciso ser um escravo de alguém pelo resto da minha vida? Em choque, ele continua com seus pensamentos. Até matar pessoas é melhor que isso. Eu sou o imperador mágico da Terra Sagrada e agora eu preciso servir uma famíliazinha de merda? O prota, muito puto com esses acontecimentos que ele acabou descobrindo, ele dá um soco na árvore. O barulho do soco que o prota fez com o golpe chama a atenção da galera que estava tretando lá embaixo. Ele percebe que fez merda e chamou a atenção de todos para si. Então, o figurante de moicano grita: "Quem está aí? Mostre-se agora!" A novinha na sequência fala: "Alguém que veio nos ajudar?" O doido do lado dela responde: "Não, impossível eles chegarem tão rápido." Então o prota vai caminhando até onde está o pessoal. O prota chega e fala: "Senhorita, sobre as artes marciais espirituais, o que há de errado em dar a eles?" A novinha já grita o nome do prota, na verdade do antigo dono do corpo. Ela continua falando: "Eu pensei que você..." O prota corta ela dizendo: "É um grande milagre que eu ainda esteja vivo." O prota olha para os figurantes e pensa: o mais fraco dentre os bandidos está na 6ª camada. Os figurantes estão lá rachando o bico, então o de azul fala: "Ei, quem é este?" Ele se atreve a falar aqui. Talvez porque ele seja escravo da família Lu há 15 anos. O prota, analisando, pensa: Sun Guanjia tem o maior QI entre eles. Com minha força atual, esta vai ser uma batalha de vida ou morte. A galera fica meio decepcionada com o prota. A novinha fala: "Isso." O cara do lado da novinha diz: "Esta criança é bem estúpida." O figurante de azul fala que o prota está com medo e por isso está falando besteiras. O pivete fala que está na hora de dar uma punição no prota. O prota então fala com eles: "Nós já estamos na beira do precipício, por que nós precisamos protegê-la?" Em pensamento ele fala: "Só isso que posso fazer por enquanto." A novinha fala com o prota: "Joufan, pare de falar besteira, se apresse e nos deixe." O bigodinho fininho já dá aquela zombada. "Ha ha ha ha. A senhorita é tão gentil, mesmo neste caso você ainda está tentando salvar um escravo." Ela se vira para o bigodinho fininho e pergunta: "Sun Guanjia, você pode deixá-lo ir?" Então ele responde: "Ha ha ha. Isso é impossível, senhorita. Mate essa criança inútil primeiro e depois mate todos até que eles se rendam." O moicano confirma: "Está bem." Então o bigodinho fala: "Faça isso agora." O moicano se prepara para atacar. O prota pensa: ele está na 7ª camada, eu tenho que derrotá-lo. O moicano já está acima do prota com seu movimento. Então o prota pensa: só tenho uma chance. O moicano, fazendo seu ataque, grita: "Você está morto." O prota já dá aquele sorrisinho sacana que significa: "Se tá fudido, meu parceiro." O prota faz o giro, dando um golpe na mão do moicano, que solta a espada. O prota agarra a espada do moicano, lá ele ainda no ar. O prota faz seu movimento em velocidade. É mostrado o efeito da lâmina dividindo-o. O figurante já em choque vendo o corte que recebeu. Então todos ali presentes entram em choque, pelo que acabaram de ver. O prota, já nas costas do moicano, pensa: eu preciso pensar. O que eu posso fazer agora? O prota, correndo, olha para a loirinha. Aqui está ela. Indo na direção da loirinha e do pivete com a mão estendida, o prota pensa: eu preciso proteger a vida dessas duas pessoas. O prota agarra os dois e diz: realmente problemático. O prota sai de cena na velocidade, enquanto o moicano fica no chão pedindo ajuda. Os outros bandidos ficam lá gritando: aquele garoto fugiu! Rápido, sigam ele! Então os figurantes que estão junto da loirinha entram na frente deles. Parem eles! Não deixem irem atrás de Nossa Senhorita. Entendido? O bigodinho fininho fica muito puto que até xinga, mas vou colocar o palavrão em inglês. Aquele son of a bitch ousa arruinar meu grande plano. Eu não o deixarei fugir. Ele grita.
Quando eu capturá-lo, eu vou esmagar seus ossos e o deixarei morrer. É mostrado o prota correndo a milhão, segurando a novinha e o pivete. Então é mostrado o pôr do sol ou o nascer. Não sei, estou meio perdido. E a loirinha gritando: "Deixe-me ir, deixe-me ir." É mostrado ela tentando escapar do prota. "Não podemos deixar eles. Eu quero voltar." Então o pivete grita com o prota: "Zolfan, você não passa de um escravo, deixe-me eu e minha irmã irmos." O prata já dá aquela derrapada e joga na novinha no chão. Então ela começa a falar alto com o prota: "Nós precisamos voltar. Não podemos deixar os guardas da família Luo perderem suas vidas por nós." O prota já puto dá as costas para ela e sai caminhando falando: "Se você quer ir, então vá." Ele vira o rosto e fala: "Mas você pode derrotar esses bandidos quando você voltar." Se virando de volta e saindo de cena, ele continua: "Vá embora. O inimigo está procurando por nós. Se você quiser morrer agora." Então o pivete começa a fazer escândalo: "Escravo de merda, como você pode falar deste jeito com seu mestre? Apresse-se e me devolva, e minha irmã irá para lá." O prota puto olha para ele e fala: "Ei, garoto fedido, você acredita que eu vou abrir e acerta a sua bunda agora?" O pivete revoltado começa a te gritar: "Como se atreve, seu escravo de merda?" O prota já faz aquela carinha de quem vai aprontar alguma merda. O pivete fica com a cara de quem não está entendendo nada. Então é mostrado uma flor. Então, e mostrado o pivete tremendo caído lá do lado de sua irmã, a loirinha grita com o prota: "Zolfan, isso foi demais." O cara virou o Kakashi. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, não entendeu. O prota olha para ela com uma cara de pescotapa igual às que ele fazia quando era o bruxão e diz: "Foi apenas uma pequena punição. Isto é melhor do que esse pequeno mestre morrer nas mãos deles. A propósito, existe algum lugar próximo para nos escondermos?" A loirinha fica com uma cara de surpresa. Então, ela fala: "Tem várias fazendas na área, mas nenhum esconderijo. Tem uma floresta nublada no lado oeste da Montanha do Vento Negro. Até os bandidos podem não conhecer o terreno lá." O prota se vira como um macho alfa e fala: "Está bem. Vamos lá." Ele caminhando diz para ela: "Segure seu irmão durante o caminho." Ela olhando o prota meio puta pensa: "Bem, você apenas espere. Quando eu sair desta situação, eu vou te punir." A cena corta para os três olhando uma floresta. Então a loirinha fala: "Esta é a Floresta Nebulosa. A névoa aqui existe há anos. É difícil para as pessoas entrarem e saírem daqui. Meu pai disse que o chefe da Montanha Vento Negro é forte, não é pior que ele. Mas por décadas, ambos os lados não fizeram nada. Eu não sei por que desta vez. Os bandidos repentinamente nos atacaram." Então o prota fala: He. Este lugar é muito bom." A novinha olha para ele sem entender nada. Abraçando seu irmão, a novinha diz: "Zolfan, vá com o jovem mestre. Eu vou distrair os bandidos." O protagonista fala: "Eu recuso." A novinha entra em choque, que começa até a suar, e fala com o prota: "O quê?" Então o prota continua falando: "Eu não estou acostumado com o terreno daqui, e se você não vier conosco, eu não posso cuidar dessa criança. Se você ir, eu vou imediatamente matar esta criança." A novinha fica mais em choque ainda, e o pirralho grita: "Seu!" O prota olha para eles e diz: "Se você ir, é o mesmo que morrer. Cuide da sua vida, que foi pela do seu pessoal." Ele passa por ela e continua: "Porque a sua vida é muito valiosa." Então, com o seu sorrisinho maligno, ele fala: "É melhor destruirmos o Sun Guanjia e os bandidos aqui." Já um pouco afastado da novinha, ele continua: "Entendido?" Ela continua ali parada sem reação. Então os dois se viram para o prota e começam a gritar: "Zolfan, você está maluco? Você vai derrotá-los você mesmo? Sun Guanji tem uma grande quantidade de QI e tem mais 4 outras pessoas fortes com ele. Você é só um servo que fala um monte de merda. Eu olhando aqui esse pivete, ele é muito abusado, hein?" A novinha vem falando: "Mesmo que você se junte ao Tongling Peng, você não é o oponente deles. O que você pode fazer nessa situação?" Então o prota dá aquela parada e diz:
Posso fazer? Ele olha para ela com a cara de pescotapa e responde: Esse monte de lixo não é desafio para mim, Joafã. O prota continua: Enquanto eles não ultrapassarem, me dê uma pedra espiritual. A última esperança, família Lu, está nas mãos da senhora. O que a senhora acha desta aposta? O prota olha para ela com aquele sorrisinho cafajeste. Ela abaixa a cabeça com uma cara de desgosto. Então ela tira seu anel e joga para o prota. Este é o tesouro da minha família. Então o prota agarra seu anel. Essa frase ficou meio estranha. Então ela grita com o prota: Se você mentir para mim, eu não lhe deixarei ir. E o que ela pode fazer? Então o prota pede para ela se acalmar. Ele vai andando e pede para ela esperar ali. Então o prota se adianta e mete o pé. O pivete já começa a falar um monte de bosta. Esse servo se tornou muito arrogante, irmã. Você definitivamente tem que ensiná-lo uma lição. A novinha põe a mão na cabeça do pivete e fala para ele relaxar, que mesmo que o prota não os respeite, mas foi ele que os ajudou a fugir. Ela então continua falando: Isto é melhor que aquele que são silenciosos arrogantes. Nós deveríamos ser agradecidos. A novinha: Então pensa. Eu não sei como ele é agora. Joafã, ele mudou. Kirinchong Central. O céu está reto e o céu está vazio. Aqui está é uma grande matriz natural. Pena que as pessoas não sabem como fazê-lo. Mas desta vez, eu vou transformá-la em sua segunda montanha Tian. 9 portões, fantasma remotos abram. O quarteto de espíritos malignos está vindo. O prota está segurando o anel que emitiu uma luz muito forte, e ele com sua cara de doido. Então ele aponta e grita: Ativar! A novinha e o pivete se assustam com alguma coisa. Então ela fala: Irmão, olhe isso. Então diante deles é mostrado um vórtex de energia sobre a floresta. Essa energia começa a limpar toda a floresta. A novinha, quando olha, se pergunta: A neblina desapareceu? Então surge a perna de uma pessoa atrás dela dizendo: Estrondo! A novinha já vira gritando: Joafã? O que aconteceu afinal? Foi você que fez isso? Então o prota pede para ela se acalmar. Não precisa ficar agitada. Ele se vira e fala: Siga-me. Vou lhe ensinar como fazer algemas mágicas e outros feitiços para quando eles chegarem. Você pode controlá-los e matá-los. A novinha e o pivete já fica como: Nani? O quê? Eles vão caminhando, eu prota. Vai pensando. Método da matriz é algo mais valioso do que métodos de artes marciais neste mundo. O primeiro level da matriz usado é o mistério da família Zongmen. O primeiro level da matriz também tem centenas de milhares de Lingzi. Não pode ser medido em dinheiro. A novinha. Então pensa. Ele era apenas um servo, mas ele fez um conjunto de informações de matriz casualmente. Então ela pergunta ao prota: Joafã, algo aconteceu? O prota tocando uma árvore fala: Não se preocupe como eu farei isso. Eu estabeleci o limite. Eu vou te ensinar agora. Apenas espere até eles morrerem. A novinha continua ali olhando para o prota ainda sem entender nada. Então a cena corta para uma noite com uma lua e uma lua bem bonita por sinal. Então alguém exclama: Sun Guanjia. Parece que eles entraram na floresta nebulosa. Então é mostrado aquele figurante que estava com a novinha capturado. Então ele grita: Sun Guajian, é melhor você me matar agora. De outra forma eu irei te matar e me vingarei daqueles que morreram. O bigodinho fininho já dá aquele sorrisinho e começa a falar: Peng Tongling, hehehe. Quando eu ou tomar como refém seu nome, atenderá ao meu pedido. Ei galera, aqui a tradução ficou meio ruim. Porque o cara já é refém e ele deve estar falando que quando a loirinha vê esse cara aí como refém, atenderá ao pedido dele. Deve ser isso. Então, o bigodinho fininho continua falando: Por que eles estão escondidos lá? Precisamos da sua orientação, com as florestas nevoadas. Nós não somos familiares. Continuando o seu caminho, o bigodinho fininho continua dizendo: Pang Tongling, você lidera o caminho. Eu vejo você mais tarde, com a bondade da senhorita, ela não poderá lhe deixar sozinho. O Pang, muito puto, exclama: Maldito Sun Guanjia.
Você não pode me usar para ameaçar a senhorita. Então eles percebem algo. O figurante de cabelos cinza exclama. Sun Guanjia, veja, tem alguém sentado embaixo de uma árvore ali. O bigodinho fininho já olha que chega a instalar sua bilha. E o prota está lá de boaça, um dos figurantes grita. Foi ele que matou o grandalhão. Educadamente debochado, o prota fala. Olá a todos. Eu estive esperando aqui por muito tempo. O bigodinho fininho já olha com a cara de pescotapa para o prota. Zuo Fan, você é muito corajoso por estar diante de mim. Ele grita para o figurante de cabelo cinza. Rápido, pegue ele e matem-no. O figurante já vai na direção do prota todo afobado. Me parece que ele nunca viu o vídeo do Vem Tranquilo. É mostrado o rosto do prota com aquela sua cara de que vai mandar figurante de Vasco.